Aumentou o número de pacientes com doenças renais crônicas. Departamento de Trânsito do Pará realiza o primeiro leilão do ano. Relatório aponta um alto índice de violência contra os povos indígenas. Boas práticas ajudam o meio ambiente. O alerta sobre vacinação após casos confirmados de sarampo. O Seminário Menor da Arquidiocese de Belém ganhou um novo prédio. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a lei que ampara os profissionais que trabalham na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Hoje é terça-feira, 12 de março, e o Nazaré Notícias está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre doenças renais. De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, o número de pacientes com doenças renais crônicas saltou de 42 mil em 2000 para 122 mil em 2017. Um problema que também atinge crianças, o que demanda um tratamento ainda mais cuidadoso. O Willam tem apenas 5 anos, é do interior de Bragança. Veio a Belém em abril do ano passado, junto com a avó, para tratar de uma doença que afeta 1 em cada 10 pessoas no Brasil, a insuficiência renal crônica. Desde quando ele foi morar comigo, ele urinava muito, bastante, e tomava muita água e urinava muito também. E aí todo tempo ele doentinho, né? Ele já fazia acompanhamento lá no hospital e nunca foi descoberto. Já foi descoberto a partir do momento da segunda internação dele, lá no hospital em Bragança. Com a insuficiência renal, os rins vão perdendo funcionamento lentamente, o que prejudica a remoção de resíduos no organismo e o excesso de água. Nos adultos, geralmente a doença está associada ao estilo de vida. Nas crianças, são geralmente as malformações mesmo do trato urinário, né? Então, durante a concepção, né, no desenvolvimento, elas nascem com malformação do trato urinário, né? No adulto já é diferente, é mais o diabetes e a hipertensão. Na criança são as malformações, elas já nascem com problema renal mesmo, entendeu? Com malformações que levam, com o tempo, a doença renal crônica, infecção urinária de repetição. Em Belém, o hospital referência no atendimento a crianças com a doença é a Santa Casa, que hoje atende 26 pacientes no Centro de Terapia Renal Substitutiva Pediátrica. Elas são encaminhadas, né, para cá, para o centro de referência, são triadas e aí conforme for, se tiver indicação de diálise, elas são encaminhadas para a terapia renal substitutiva ou então fica em tratamento conservador da doença renal. A gente faz uma avaliação global do desenvolvimento da criança, das suas rotinas de atividade de vida diária e do contexto geral onde essa criança está inserida, avaliando o que a doença renal e o tratamento de hemodiálise interfere negativamente no sentido de interferir na rotina de vida diária dessa criança. Em geral, o tratamento inclui 4 horas de diálise 3 vezes por semana, para que o sangue seja filtrado, o excesso de impurezas e líquidos sejam retirados do organismo. Um momento difícil para as crianças, que tenta ser amenizado com atividades lúdicas dentro do hospital. A gente precisa ter uma linguagem adequada, né, aprimorada no sentido de fazer com que elas entendam o processo que elas estão atravessando e a gente tenta engajar elas, fazer com que elas compreendam essa rotina para que elas participem, né, do seu processo de tratamento de uma forma ativa. Um trabalho que tem amenizado o tratamento do Willam, que agora espera por um transplante de rins. Até agora, né, graças a Deus, para mim foi uma bênção conseguir aqui, tem sido muito bem acompanhado. Mudou muito a vida dele, a nossa também, né? Com que ele melhorou, ele tem melhorado bastante. Não tenho que me queixar, né, do tratamento dele aqui. O Tribunal de Justiça do Pará negou nesta segunda-feira o pedido de habeas corpus de 3 homens suspeitos de serem líderes de uma milícia armada que age no sudeste do Pará. De acordo com os magistrados, José Irã dos Santos Lucena, Mateus da Silva Lucena e Hamilton Silva Ribeiro descumpriram medidas cautelares impostas pela Justiça e, por isso, tiveram o pedido de liberdade negado. Os suspeitos foram presos em Marabá no dia 17 de janeiro, durante uma operação da Polícia Civil que investiga a atuação de grupos de milícias em fazendas no sudeste do estado.
Ao total, foram expedidos pela Justiça 23 mandados de prisão preventiva para o combate a grupos armados e milícias. Os contribuintes de todo o país já podem entregar a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física 2019. O prazo para envio dos dados à Receita Federal vai até 30 de abril. Devem fazer a declaração todos aqueles que tenham recebido, em 2018, rendimentos tributáveis cuja soma supere R$ 28.559,70 ou rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte com soma superior a R$ 40 mil. No caso de atividade rural, a quantia deve ser maior do que R$ 142.798,50. Também deve declarar aqueles com ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto, ou que realizou operações em bolsas de valores de mercadorias, de futuros e assemelhadas. A declaração é obrigatória ainda para aqueles que tenham propriedades de bens e direitos, cujo valor seja superior a 300 mil. O contribuinte tem à disposição 3 alternativas para fazer a declaração. Por meio do Programa Gerador da Declaração Imposto de Renda à Pessoa Física 2019, disponível no site da Receita Federal, pelo aplicativo Meu Imposto de Renda para tablets e smartphones e pelo serviço Meu Imposto de Renda, que deve ser acessado pelo Centro Virtual de Atendimento do Portal da Receita, por meio do uso de certificado digital. Neste ano, a Receita Federal exige que os declarantes informem o número do cadastro de pessoa física de todos os dependentes. Antes, a informação era obrigatória somente nos casos de crianças a partir de 8 anos. Quem apresentar a declaração após o término do prazo estará sujeito a multas que vão de R$ 165,74 a 20% do valor do imposto de renda devido. A expectativa da Receita Federal é de que 30,5 milhões de declarações sejam entregues neste ano. Foi publicado no Diário Oficial da União no ano passado um decreto que regulamenta uma lei aprovada em 2017. Nesta lei, os profissionais que trabalham na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes são orientados a como proceder quando crianças e adolescentes são vítimas ou testemunhas de violência. Para falar sobre esse assunto, Juliana Brito conversou com o defensor público Luiz Carlos Lima. É isso mesmo, Marcos, Larissa. E para falar sobre o que muda a partir desse decreto, nós conversamos agora com Luiz Carlos Lima, que é defensor público do Núcleo Especializado da Criança e do Adolescente. Tudo bem, muito obrigada pela sua participação. Primeiro de tudo, do que se trata esse decreto? O decreto que foi publicado há aproximadamente uma semana, ele visa regulamentar, ou seja, ele visa detalhar a Lei 13.431 de 2017, né, que é uma lei, dentre outras inovações, uma lei federal, que vem classificando as formas de que uma criança e um adolescente podem ser vítimas, né, não somente vítimas, como testemunhas também. Então, na realidade, esse decreto ele vem especificar cada uma dos tipos de violência que as crianças e adolescentes estão suscetíveis. De que forma isso pode contribuir, né, para os processos em andamento, para a violência realmente que essas pessoas sofrem? Bom, o decreto ele vem cuidando da prevenção, né, de que maneira se deve prevenir essas formas de violência, mas, sobretudo, qual o procedimento a ser adotado toda vez que uma criança ou adolescente suspeita-se que uma criança ou adolescente seja vítima ou testemunha de uma situação de violência. A relevância disso é que, sobretudo, profissionais da educação, profissionais da saúde, profissionais do direito, profissionais da rede de assistência social, dominem esses conceitos, né, de modo a que sejam habilitados, capacitados o suficiente para desenvolver essas atribuições toda vez que se deparem com uma situação como essa. E com relação à revitimização, né, tem-se uma preocupação de ouvir essas crianças, colher os depoimentos, mas de não colocá-las de novo naquela situação de violência, né, de relembrar. De que forma isso vai ser feito na prática? Olha,
A lei e o decreto, consequentemente, ambos prevêem duas maneiras de ouvir criança e adolescente vítimas de situações de violência. Uma é a escuta especializada e outra o depoimento especial, né? Então, quando a lei concebe essas duas maneiras, já é visando evitar que essa criança ou esse adolescente tenha que a todo momento repetir essas informações, porque isso faz invariavelmente que essa criança e adolescente reviva essa situação. Então, tanto a lei quanto o decreto visam evitar que essa criança relembre, como muito bem você disse, e aí acabe sendo revitimizada, que é um conceito previsto expressamente na lei e detalhado no decreto. Então, a partir de agora, o que a gente espera é que haja realmente, que as crianças e adolescentes sejam melhor assistidas a partir desse decreto, não é? Sem dúvida nenhuma. Eu acredito que, no ponto de vista normativo, o Brasil está na vanguarda, né? Nós temos uma lei de excelente qualidade, que é a Lei 13.431, de 2017, e o decreto também vem na mesma linha, né? Um ato normativo de extrema qualidade. E, agora sim, o que é necessário é colocar em prática o que a lei prevê de maneira a garantir e proteger essas crianças e adolescentes. E de que forma a Defensoria Pública do nosso Estado, qual o papel que vocês desempenham nesse processo? Olha, é um papel de protagonismo, né, fundamental. Infelizmente, a Defensoria Pública, por questões orçamentárias, salvo engano, não está presente aí em torno de 80 municípios do Estado, mas aqui na capital nós temos um núcleo de atendimento especializado, um órgão especializado em lidar com o direito da criança e adolescente, onde existe uma equipe técnica, né, com a presença de uma profissional da área da psicologia, uma psicóloga, uma profissional da área de assistência social, né, uma assistente social, uma socióloga e um pedagogo. Então, existe essa equipe técnica toda para fazer esse acolhimento dessa criança, além, obviamente, dos defensores que poderão judicializar o que deve ser judicializado e fazer uma interpretação jurídica dos casos, enfim. Então, caso a gente saiba de alguma criança que esteja sendo vítima ou então que esteja testemunhando algum tipo de violência, a gente pode procurar a Defensoria? Sem dúvida nenhuma. A Defensoria Pública é uma das instituições que compõem o que a gente chama de sistema de garantia de direitos. E vir conosco vai ser feito o acolhimento e analisada a situação, enfim, visando assegurar, proteger essa criança e esse adolescente. Ok, então muito obrigada pelas suas informações. Marcos, Larissa, eu volto com vocês aí no estúdio. Neste mês de março, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará realiza o primeiro leilão do ano. Promovido em 4 municípios do Pará, 882 veículos serão leiloados entre carros e motocicletas. Juliana Brito tem mais informações. Em Belém e Santarém, o leilão ocorre no dia 22 de março, em Marabá, no dia 28 e em Parauapebas, no dia 29. Para participar de forma presencial, basta comparecer no dia do leilão com um documento oficial com foto. Caso queira participar do leilão de forma online, é necessário fazer um cadastro prévio no site www.detran.pa.gov.br. Vamos conferir agora o prazo para as visitações públicas para examinar os itens do leilão. Em Belém, as visitações começaram ontem e encerram no dia 19 de março. Em Santarém, as visitas são do dia 13 de março até o dia 20. Em Marabá, o prazo para a visitação começa no dia 20 e encerra no dia 27. E em Parauapebas, as visitas também começam no dia 20, mas encerram no dia 28 de março. Lembrando que as visitas ocorrem nos pátios do Detran de cada município, sempre de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã até às 5 da tarde. Juliana Brito para o Nazaré Notícias. E os veículos leiloados foram removidos durante as fiscalizações de trânsito e se encontram no Parque de Retenção do Detran há mais de 60 dias. A Secretaria de Estado de Educação lançou edital para a contratação de professores efetivos com projetos multidisciplinares nas escolas da rede estadual de ensino. O processo seletivo interno tem como objetivo selecionar profissionais para atuarem nos seguintes espaços pedagógicos: no laboratório multidisciplinar, na sala de leitura e biblioteca e laboratório de informática. A seleção faz parte do fortalecimento do projeto Conexões Pedagógicas. O período de inscrição ao processo seletivo interno encerra no dia 22 de março.
As inscrições já começaram e podem ser feitas exclusivamente no site da SEDUC, www.seduc.pa.gov.br. O resultado final será divulgado a partir do dia 29 de março. O Conselho Indigenista Missionário desenvolve um relatório sobre a violência contra os povos indígenas no Brasil. Foi a forma que a instituição encontrou para sensibilizar a população e os órgãos competentes sobre a causa indígena. O Conselho divulgou um levantamento de 2017 que aponta um alto índice de violência contra os povos indígenas. O relatório Violência contra Povos Indígenas no Brasil é realizado pelo Conselho Indigenista Missionário há 21 anos. Com ele, é possível verificar a situação em que os povos indígenas se encontram no Brasil. O que a gente conseguiu ver, particularmente nesse ano, é a questão dos índios Warau, aqui em Belém, né? E todo um processo que a gente está achando de violência contra essas comunidades, as comunidades desses indígenas. E um outro elemento também importante que a gente coloca como denúncia é a questão dos índios isolados, também chamados índios livres. Esses índios que moram em áreas, mas que preferiram não entrar em contato com a sociedade, porque no passado tiveram problemas sérios de conflito, morte, foi garimpeiro que entrou em contato, foi madeireiro, e às vezes esse contato não é um contato tranquilo. Às vezes tem muita violência, inclusive de morte, geralmente dos indígenas. De acordo com o relatório, em 2017 foram registrados 110 casos de assassinato de indígenas, 27 casos de indígenas vítimas de tentativa de assassinato, 19 casos de homicídio culposo quando não há intenção de matar, 14 ameaças de morte, 18 ameaças variadas, 12 casos de lesões corporais dolosas, 18 registros de racismo e discriminação, além de 16 casos de violência sexual, crimes praticados por diferentes motivações. Tem a questão da questão da terra. Por exemplo, a gente tem situações de invasões de terras indígenas. A gente tem questão de garimpagem em área indígena. A gente tem a questão da bebida alcoólica também entra no meio disso, né? É muito variado. O que tem trazido o sentimento de medo e insegurança às comunidades indígenas. E a gente também tem que saber que as lideranças indígenas, muitas lideranças, são ameaçadas de morte. Por grandes projetos, por madeireiros, por mineradores, e aí um elenco é grande. E para o ano que vem a coisa não parece que vai ficar tranquila. Né? Então a gente teme muito isso para as comunidades, esse impacto é muito grande na vida das comunidades. Por exemplo, recebemos recentemente uma comunicação que os índios Arara, as lideranças, não conseguiam dormir, porque com receio de um aumento da invasão, hoje tem mais de 3 mil pessoas dentro da terra indígena Arara, que é da região lá de Altamira, e o pessoal, as lideranças estavam muito apreensivas com relação a essa questão. Para tentar minimizar esses impactos, o Conselho Indigenista Missionário Norte 2, que atende os estados do Pará e Amapá, tem realizado algumas ações. Quando a gente fala da questão de iniciativa, na questão da violência, o relatório é pensado nesse aspecto, de denunciar, tanto para a sociedade, né, como internacionalmente. E agora, se a gente vai para a questão do Warau, a Arquidiocese de Belém, através de Dom Antônio, tem um grupo que está trabalhando, tentando ajudá-los. E tem o Ministério Público que também está tentando ajudar. E agora uma oportunidade para quem está pleiteando um cargo público. A Prefeitura de Tucuruí lançou o edital de concurso para preencher 40 vagas de agente municipal de trânsito no município. Priscila Pinheiro tem mais informações. Isso mesmo, o cargo exige nível médio e carteira de habilitação nas categorias A e B. As inscrições para o concurso já estão abertas e seguem até o dia 11 de abril e podem ser feitas no site da FADESP, organizadora do concurso. As provas serão realizadas em Tucuruí em 2 etapas, uma de conhecimentos e outra de aptidão física. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. Participe da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. Número é 988023444. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Boas práticas ajudam o meio ambiente. Alerta sobre a vacinação após 2 casos de sarampos confirmados. O Seminário Menor da Arquidiocese de Belém ganhou um novo prédio.
Voltamos com Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre o meio ambiente. Você já parou para pensar que quando adota uma caneca ou uma garrafa no seu ambiente de trabalho ou durante as atividades do dia a dia, você está praticando uma atitude sustentável? Separar o lixo em casa também é uma ótima oportunidade de contribuir com o meio ambiente. O planeta sofre cada vez mais com a poluição ambiental e o plástico é um dos maiores causadores desses danos. De acordo com a organização não governamental Greenpeace, cerca de 12 milhões de toneladas de plásticos são despejados nos oceanos todos os anos. A solução para mudar o futuro do planeta é encontrar as práticas sustentáveis. Mas você sabe o que é isso? Uma prática sustentável ela se caracteriza, pela preservação dos recursos utilizados. Então, no ambiente doméstico, uma prática sustentável que não gere um excesso de lixo, que busque reaproveitar a água, qualquer prática que você empreenda nesse sentido, no sentido de garantir a preservação dos recursos para próximas gerações, poderia ser caracterizada como uma prática sustentável. Não precisamos ir muito longe para ver que a poluição está, inclusive, afetando os rios da Amazônia. Tendo a Amazônia todo um simbolismo e uma legitimidade enquanto região do planeta que detém recursos naturais, é óbvio que a gente tem uma responsabilidade ainda maior no sentido de garantir a preservação desses recursos naturais, de garantir a floresta em pé, de garantir o meio ambiente limpo e, óbvio, de garantir também a saúde e o bem-estar das populações locais. Pensando em diminuir esses impactos, a Bruna, aluna do curso de Oceanografia da UFPA, desenvolveu um projeto de pesquisa chamado Lixo Zero, que visa, através de uma ecobarreira, conter os resíduos sólidos que escoam pelo rio Tucunduba, na Universidade Federal do Pará. Esse trabalho ele foi idealizado a partir do momento que a gente percebeu que existia uma problemática muito grande com o aporte de resíduos flutuantes no rio Tucunduba. Então, nós decidimos pensar em uma solução para diminuir o impacto dos resíduos que são transportados pelo Tucunduba diariamente. Segundo a ONU, 80% do lixo marinho é plástico. O projeto Lixo Zero, que instala ecobarreiras no rio Tucunduba, pretende diminuir esses resíduos sem prejudicar o fluxo das embarcações. Com a barreira instalada, os resíduos transportados pelo rio ficam retidos nas margens. Pelo Tucunduba passa diariamente diversos tipos de resíduos. A maioria é de plástico, mas também há uma grande quantidade de madeira de construção, isopor, alguns itens metálicos e até mesmo vidro. Todo tipo de material passa pelo Tucunduba. As práticas sustentáveis devem fazer parte do dia a dia da sociedade. O Vinícius é voluntário no projeto Cíclica, que entrega 3 associações de catadores de lixo. Ele reforça que os resíduos podem e devem ser reutilizados. A gente precisa ter em mente que não existe a frase jogar fora, não é mesmo? A gente vai despejar em um local incorreto. Então a gente precisa ter práticas sustentáveis justamente para reduzir essa quantidade de resíduos sólidos, para que a gente possa controlar o que é gerado. Que a gente consiga o que for gerado seja coletado da menor maneira possível. De acordo com a Companhia de Eletricidade do Amapá, 155.872 clientes da companhia estão inadimplentes. Para tentar receber parte dessas faturas não pagas, a empresa está com uma campanha de negociação com a retirada de 100% dos juros e multas e parcelamento em até 80 vezes. Quem tem mais informações é Juliana Brito. Com essa campanha de negociações, cerca de 100 mil clientes poderão quitar suas dívidas com a Companhia de Eletricidade do Amapá até o dia 29 de março. Para isso, basta que os clientes residenciais, comerciais, industriais ou rurais entrem em contato com a companhia pelo telefone 116 ou então pelo WhatsApp, código 96, número 98802 1014. Juliana Brito para Nazaré Notícias. A Secretaria Municipal de Saúde emitiu um alerta sobre vacinação após 2 casos confirmados de sarampo neste ano em Manaus. O primeiro caso, confirmado em 2019, foi registrado no dia 30 de janeiro em um paciente com menos de 1 ano de idade no bairro de Petrópolis, na zona sul da capital.
O segundo caso deste ano é do dia 1º de fevereiro, de uma criança de 1 ano de idade no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste. Além dos casos confirmados, está sendo realizada a investigação de 6 casos suspeitos. 4 deles em crianças menores de 1 ano e outros 2 na faixa etária de 20 a 29 anos. Em situação de surto, continua vigente em Manaus a antecipação da primeira dose da tríplice viral para crianças de 6 a 11 meses, seguindo o esquema de rotina preconizado a partir de 12 meses de idade, com intervalo mínimo de 30 dias da dose antecipada e a complementação do mesmo com a segunda dose, a ser realizada com a vacina tetraviral a partir dos 15 meses de idade. Dados do informe epidemiológico de monitoramento do sarampo, divulgado na última semana, apontam que Manaus registrou desde fevereiro do ano passado 7.255 casos confirmados da doença. A faixa etária mais atingida é a de 15 a 29 anos. A Prefeitura de Santarém, no oeste do Pará, solicitou na última semana para a Secretaria de Estado de Saúde Pública a antecipação da campanha nacional contra o H1N1 no município. Priscila Pinheiro tem mais informações. O pedido foi feito pela Prefeitura de Santarém no dia 8 de março deste ano. O motivo é o surto do vírus H1N1 no Amazonas, que já vitimou 17 pessoas. A Prefeitura de Santarém justifica o pedido de antecipação, alegando que recebe um grande fluxo de pessoas vindas de Manaus. A previsão é que a campanha oficial de vacina só comece no dia 17 de abril. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. O ministro da Secretaria de Governo, general Carlos Alberto dos Santos Cruz, está em visita à região médio do Xingu, no sudoeste do Pará, para acompanhar as obras de compensação aos indígenas atingidos pela instalação da hidrelétrica de Belo Monte, em Altamira. Acompanhado do presidente da Fundação do Índio, o ministro também se reuniu com representantes da Norte Energia, responsável pelo empreendimento. O ministro disse que, mesmo com as ponderações das comunidades e da prefeitura, as ações de compensação terão continuidade mesmo após a conclusão das obras de Belo Monte. Já o presidente da FUNAI afirmou que é extremamente importante a valorização do órgão no processo de atendimento às comunidades. E agora vamos acompanhar a previsão do tempo para esta quarta-feira em municípios da Amazônia. Em Belém, capital paraense, a quarta-feira será de tempo nublado a encoberto com pancadas de chuva. A temperatura mínima prevista é de 23 graus e a máxima de 31. Em Capitão Poço, nordeste do Pará, o dia será de grande nebulosidade. Deve chover à tarde no município. Os termômetros marcam mínima de 23 graus e máxima de 28. E no município de Altamira, sudoeste do Pará, a previsão é de céu com muitas nuvens nesta quarta-feira. Não deve chover no município. A temperatura varia entre 24 e 32 graus. Em São Luís, no Maranhão, a quarta-feira será nublada. Estão previstas pancadas de chuva no período da tarde. A temperatura varia entre 24 e 32 graus. Em Parintins, no Amazonas, o dia amanhece encoberto. À tarde o sol aparece, mas entre nuvens. A temperatura mínima registrada será de 23 graus e a máxima pode chegar a 30. E em Rio Branco, capital do Acre, o começo do dia será encoberto. Durante a tarde haverá a presença de nuvens carregadas e chuvas. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 30. E agora vamos falar sobre a Arquidiocese de Belém. No último domingo, o Seminário Menor São João Maria Vianney ganhou um novo prédio, localizado no conjunto satélite, ao lado da paróquia de Nossa Senhora do Bom Remédio. O espaço acolhe jovens que estão despertando para a vocação ao sacerdócio. O Seminário Menor São João Maria Vianney foi instaurado em fevereiro de 2014. Desde então, vem acolhendo jovens que estão no começo da vida sacerdotal, em uma fase de discernimento. É a casa que acolhe os adolescentes que querem ser padres.
Nós nos esforçamos muito para construir essa casa. Graças a Deus, ela está aqui para servir a nossa arquidiocese. São jovens que estão no ensino médio, que serão acolhidos aqui de duas formas. Primeiro, no que nós chamamos de seminário aberto. Nós temos um final de semana por mês, onde jovens vêm para cá, ficam de sexta, sábado e domingo, têm uma formação e voltam para suas casas e suas paróquias. E alguns deles residem aqui conosco, para que nós possamos dar-lhes a formação necessária. Espaço que tem papel fundamental na vida do Gabriel, que entrou para o seminário em 2016. O seminário menor despertou minha vocação no sentido da vida comunitária, da vida fraterna, da vida de oração, da vida do trabalho, né? Na qual eu tive que aprender muitas coisas aqui e conseguir a maturidade, né? Até certo ponto, através desses aspectos. No último ano do seminário menor, caminhando para o seminário propedêutico, ele inspira outros jovens a também entender a vocação do sacerdócio. Quando eu cheguei aqui no seminário, eu não sabia muita coisa, não sabia do que eu queria ser. Eu vim aqui mais por curiosidade que um seminarista que me chamou. Quando eu fui servir aqui, aqui não é a minha paróquia, a paróquia São José da Anchieta, eu vim servir aqui por uma coisa muito inusitada, que um coroinha não pôde servir, eu vim aqui. Eu tive a sorte de sentar perto do Gabriel, que é o seminarista que eu venho falando, e ele me chamou para um encontro vocacionado. E desse tempo eu venho pensando no que eu quero ser, na minha vocação, minha mãe me apoia muito. Um relato que revela a importância do seminário menor São João Maria Vianney na vida dos futuros sacerdotes. A importância do seminário é ter um lugar para se dar uma formação sólida para os seminaristas, né? Um local agradável, acolhedor e que tem uma estrutura boa para acolher esses seminaristas, né? Local propício para desenvolver tanto as dimensões humanas quanto espiritual, pastoral, missionária dos seminaristas, também a sua vivência comunitária e a sua dimensão intelectual. Pensando nisso, a Arquidiocese de Belém criou um novo espaço dedicado aos jovens. Assim, o prédio que abrigava uma casa paroquial e o seminário foi ampliado e separado, o que deve melhorar a formação dos seminaristas. Temos a alegria de que essa inauguração aconteça neste marco dos 300 anos de criação da Diocese de Belém. É muito significativo, é muito importante. Dentre tantas coisas que acontecerão neste ano jubilar, posso dizer de verdade que esta é uma das mais expressivas para todos nós. Com a reforma do seminário propedêutico, a reforma do seminário São Pio X, a construção do seminário providentino, o desejo que temos de um novo prédio para o seminário Redentoris Mater e daí por diante. São os esforços que nós fazemos e Deus com certeza abençoa. Eu espero que essa nova casa sirva de exemplo e de testemunho de que a igreja está viva na vocação, que há ainda jovens que querem ser padres e que o sacerdócio ele não está longe. Basta plantar a semente que a semente vai cair na terra e essa vai brotar e vai gerar novos frutos. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, é só enviar para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o Portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá. Até lá.